O Maracanã é um dos estádios mais conhecidos no mundo e que hoje ele é gerenciado pela dupla Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense. Com isso, vem gerando muita discórdia por parte do Vasco, que não aceita a forma que a dupla vem gerenciando o estádio. No último domingo, para quem não sabe, nós tivemos o jogo no Maracanã entre Vasco e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. E com isso gerou muita reclamação, né, por conta do gramado, reclamação por parte da comissão técnica do Vasco, da comissão técnica do Palmeiras, inclusive o próprio jogador do Palmeiras, o Arthur, atacante do Palmeiras. O Globo Esporte soltou uma notícia, né, em relação a esse jogo no Maracanã, né, o que resultou, o que aconteceu, entendeu? Os burburinhos, né, que aconteceram. Aí eu vou até ler aqui para vocês um pouco, né? O Maracanã avalia dano no gramado e Flamengo e Fluminense veem Vasco com o objetivo de tumultuar gestão, né? Para quem não sabe aí, o Fluminense e o Flamengo eles gerenciam o Maracanã e eles estão tentando renovar esse gerenciamento, né? Eles têm que renovar com o governo, porque o Maracanã não é de ninguém, é do governo. Então, é isso que eles estão tentando fazer, o Flamengo e o Fluminense. Aí aqui embaixo diz: a dupla Fla-Flu cogita a possibilidade de tirar jogos do estádio para recuperação. Veja fotos do campo. Então, como esses jogos, né, em sequência, né, porque no sábado o Fluminense jogou no Maracanã e agora no domingo o Vasco jogou no Maracanã, o que acaba prejudicando mais ainda o gramado, porque o gramado precisa de tempo para melhorar, né, para repousar e tudo mais, ter os cuidados devidos. Mas com o Vasco jogando assim em sequência, acaba prejudicando esse trabalho, né, que é feito no gramado. Então acabou que, de certa forma, querendo ou não, estragou o gramado, né? Eu vou compartilhar a tela aí com vocês, igual eu estava fazendo aqui. Vou mostrar aqui as fotos que foram tiradas, né, do gramado, ó, cheio de buraco, bem solto, né? As gramas do campo, quer dizer, ó, aqui, ó, tá bem maltratado também em alguns locais. Então é bem complicado, né? Você tá gerenciando um estádio. Na minha opinião, eu acho que o Vasco deveria esperar, né? Tipo, eles querem jogar, é o dia que eles querem e pronto. Pra eles é assim. Na minha opinião, assim, com maior humildade, falo aqui na minha opinião, porque eu acho que isso é um pouco errado, né? O Vasco tem o estádio deles. É claro que eles querem jogar no Maracanã e para eles é mais vantajoso, para qualquer time é mais vantajoso, né? Jogar no Maracanã. Então, o problema é que eles querem jogar no momento que não é para jogar, entendeu? Não dá para jogar um Maracanã no dia seguinte, menos de 24 horas. Não, 24 horas depois de terem jogado no Maracanã. Então isso estraga o gramado, acaba prejudicando. Então não tem como fazer isso. Mas mesmo assim o Vasco insiste. É esse o ponto, né? Chegou até uma vez, não sei se vocês vão lembrar, alguém vai lembrar, mas teve uma época que, ano passado, que o Vasco também tentou fazer isso aí na Série B, jogar no Maracanã, e o Flamengo e o Fluminense não permitiram. Porém, eles solicitaram o Vasco algumas datas, né? Falaram, ó, tem essas datas aqui que você pode jogar, tá disponível, pode se preparar para isso e tudo mais. Tava disposto a ajudar ainda, mas aí eu acho que era o presidente do Vasco, eu não lembro o nome dele aqui agora, ele falou que não era um jogo maracanizável, não era uma data maracanizável. Aí, tipo, piorou mais ainda a situação, né? Tipo, como assim, né? Uma data maracanizável? O que é uma data maracanizável, né? Foi isso que o presidente do Flamengo e o presidente do Fluminense ficaram se perguntando, né? Então, enfim, é bem complicada essa situação. Inclusive o Josh Wander, dono da 77 Partners, não sei se é assim que se pronuncia. Ele é o dono da empresa que comprou o Vasco, né? Chegou a dizer que tem um plano para o gramado do Maracanã.
Mas, em contrapartida, o Flamengo e Fluminense veem o Vasco como forma de tumultuar mesmo a situação, fazendo essas coisas, né, de jogar as partidas assim, na marra e tudo mais, porque tá perto, né? Tá perto não, já. Hoje, terça-feira, dia 25 de abril, já encerra, né, o termo de permissão de uso da dupla Fla-Flu, se encerra hoje. E com essas atitudes do Vasco, a dupla vê isso como uma forma de tumultuar. Inclusive, eu vou ler aqui para vocês o que disse o Matheus Montenegro, né, que é vice-presidente geral do Fluminense. Eu vou ler aqui o que ele falou, né, na entrevista em relação ao jogo, né, e em relação a essa situação toda aí com o Vasco. Ele falou o seguinte: dava para ver claramente na televisão que o gramado está bem ruim. Quando a gente fala que o Vasco não pode jogar por causa do gramado, não é nenhuma picuinha. São argumentos técnicos e verdadeiros. Hoje temos fotos do que o jogo de ontem causou. Gramado está com muito buraco, a parte da área técnica, inclusive, mudou de cor. Óbvio que isso não é exclusivamente por conta do jogo de ontem, mas pelo acúmulo de jogos. Foi exatamente o que mostramos na ação. No pior mês possível, o Vasco jogou no Maracanã. Nossa argumentação no processo era plausível, tanto que o efeito do gramado foi esse, disse o Matheus Montenegro. Mas ele complementou: basicamente, o Vasco jogou nesse jogo no Maracanã não porque achava que era essencial, e sim porque quer tumultuar a nossa gestão. O único objetivo deles é efetivamente prejudicar o gramado para depois dizer que pode fazer melhor. Tanto que saiu uma matéria do Josh, que é o Josh Wander, né, presidente, dono da 77, dizendo que ele tem um plano para que o gramado fique melhor, finalizou o dirigente. Na minha opinião, eu concordo com o que o cara tá falando. O Vasco tem o estádio deles, cara. Quem tá gerenciando o Maracanã é o Flamengo e é o Fluminense. Então, pra que ficar fazendo isso? Pra que ficar tumultuando? Chega na boa. Flamengo, Fluminense, tem alguma agenda aí que eu posso jogar? Caraca, mas é isso que eles deviam fazer, mas só querem briga, só querem ficar tumultuando, né? Isso aí é tumultuar, né? Então, o Vitor Lessa chegou a publicar há algumas horas que já parece ter um desfecho positivo, né, para a dupla Fla-Flu, essa situação toda. Segundo ele falou que, apesar da tentativa do Vasco em impedir a renovação do TPU, né, termo de permissão de uso, do Maracanã para Flamengo e Fluminense, a diretoria do Flu já dá como certa a renovação nesta terça-feira, no caso hoje, por parte do governo do Rio. O clube já recebeu o sinal positivo para a prorrogação. Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessa situação toda, para você, quem está certo, quem está errado, qual a sua opinião sobre esse assunto. Deixa o like aí, galera, se inscreve no canal, compartilha e a gente vai eu vou tentar postar todo dia um vídeo aí falando sobre a situação do Fluminense, né, e tudo mais. Fiquem ligados, né, galera, se inscreve, ativa o sininho também para receber as notificações, beleza? Tamo junto, saudações tricolores a todos vocês.